Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá! O Supremo Tribunal Federal deve julgar em breve uma consulta feita 19 anos atrás. A pergunta é: o atual Congresso pode mudar, por meio de uma emenda à Constituição, o regime presidencialista para um outro regime? A questão ganha atualidade porque, entre as propostas para tirar o país do meio da crise político-econômica em que está, surgiu a do semipresidencialismo. O Senado já constituiu até uma comissão para tratar do assunto. Nesse semiparlamentarismo, a presidente se mantém no cargo, mas quem exerce efetivamente o poder seria um primeiro-ministro. Na Câmara foi criada a Frente Parlamentar Mista em defesa do presidencialismo participativo. Como funcionaria o país com essas mudanças? Eu sou Vânia Alves e o Brasil em Debate, da Rádio e da TV Câmara, vai debater essa proposta com os deputados Luiz Carlos Rauli, do PSDB do Paraná, integrante da Frente Parlamentar, e Pedro Kissai, do PT de Santa Catarina. Deputado Rauli, qual a proposta que está dessa frente? É a PEC 20 de 1995, do ex-deputado Eduardo Jorge, que era, na época, do PT, foi líder do PT há muitos anos, e hoje ele está no PV. Foi candidato a presidente da República pelo PV na eleição passada. A PEC 20 de 1995, tem 20 anos, ela já foi feita a comissão especial na Câmara, já foi votada na comissão especial o semipresidencialismo. Mantém o presidencialismo, aperfeiçoa o presidencialismo e institui, junto com o presidencialismo, uma modernização que é o gabinete de ministros. Então, ele mantém o presidencialismo, o presidente da República como chefe de Estado, né, com as atribuições elencadas na Constituição, né, uma série de atribuições importantes, e o primeiro-ministro, oriundo do parlamento, né, chefe de governo. É o modelo clássico que tem na Europa e que pôs fim às monarquias e aos regimes autoritários, mesmo com o presidente da República, etc. Alguns países europeus convivem com o presidente da República e o primeiro-ministro. Outros são monarquias ainda, como a Inglaterra e outros países, e parlamentarismo. Então, o parlamentarismo e o presidencialismo, eles se somam. Por que eu entendo que o Supremo não vai interferir? Porque a proposta é um aperfeiçoamento do presidencialismo. Não se trata de acabar com o presidencialismo. No meu modesto entendimento, quando foi feito o plebiscito lá atrás, houve um equívoco, né? O eleitor, o cidadão, foi enganado achando que ia acabar com o presidencialismo. Não. O presidente da República, o presidencialismo permanece. Há uma divisão de tarefas que no mundo moderno é muito comum nas grandes empresas, né? Você tem o presidente da empresa, você tem o presidente de várias empresas, você tem o conselho. Então, é salutar a mudança, mas não queremos misturar um ideal e a tese nossa parlamentarista com o presidencialismo, modelo misto, com a conjuntura política que o Brasil vive. Quer dizer, no momento de crise econômica gravíssima, no momento de crise política gravíssima e de crise ética, nós, parlamentaristas, que defendemos essa mudança, não aceitamos e não vamos tolerar que se vote essa matéria para quebrar galho da situação momentânea. Nós temos uma tese, nós temos um ideal, que é a instituição do presidencialismo com o parlamentarismo, e não queremos perder esse ideal para a conjuntura adversa política, econômica e social. Agora, então. Não seria imediatamente. Eu estou falando, claro, não reunimos ainda, mas eu estou vendo o Senado com uma comissão especial, né? Aqui, lá, né, acolá, com várias entrevistas. Se o governo da presidente Dilma quiser fazer, de fato, não de direito, um semipresidencialismo, o problema é dela, enquanto ela sobreviver no cargo. Nós, parlamentaristas, não aceitamos que use a nossa PEC, a nosso ideal, para quebrar galho do momento. Nós queremos uma solução perene, permanente,
como a Europa inteira é parlamentarista, o Canadá é parlamentarista, a China é parlamentarista, a China é comunista, parlamentarista, Cuba é parlamentarista. Deputado Pedro Kizai, o senhor concorda com a tese? Então, eu queria cumprimentar essa oportunidade de estar conversando sobre um tema tão importante, quando tem a conjuntura coloca também novamente esse tema. Isso já teve lá na década de 60, teve na década de 90, com dois grandes momentos da história com força do debate entre presidencialismo e parlamentarismo. Eu sempre fui presidencialista. E acho que aí permite a gente fazer um bom diálogo, excluindo o debate da conjuntura atual. E, às vezes, a própria conjuntura atual recoloca a necessidade de reafirmar a liderança e a autoridade do espaço do executivo. Em segundo lugar, esse debate agora, eu não acredito que o Supremo também vai se definir, embora eu sou defensor dessa perspectiva do presidencialismo e quando tem crise política, retoma o debate do parlamentarismo. E o povo brasileiro já definiu em duas grandes oportunidades, com ampla maioria, com absoluta maioria, tanto em 63 quanto em 93, reafirmando a cultura de um presidente da República, a cultura de um presidente que enfrenta os problemas do país. Portanto, abstraindo a conjuntura atual, que se fala em fragilidade do poder, por outro lado, o presidencialismo pode reafirmar o poder presidencial e não fragilizando-o. Então, tu pode olhar de dois jeitos, de dois olhares, de duas formas sobre este tema. Então, agora, tanto é que está tão confuso isso que se diz semipresidencialismo ou semiparlamentarismo. O que é semi? É misto. Precisa deixar claro isso para a sociedade, porque senão tu fragiliza o poder do executivo ou monta uma estratégia que o parlamento subordina o executivo às políticas públicas. Eu acho que tem que deixar claro isso. O mundo moderno, a sociedade moderna construiu essa experiência política no Brasil como presidencialista e temos dificuldade, no momento de crise, discutir parlamentarismo, porque muitos que têm defendido o parlamentarismo, é para fragilizar ainda mais a autoridade da presidência da República. Independente de posição política, que junto com o Luiz Carlos, o presidencialismo, o presidente, a autoridade da presidência da República sempre precisa ser mantida para fazer as políticas públicas do Executivo. Deputado Raul, só pedindo um esclarecimento mesmo. O senhor citou dois países que teriam esse modelo, mas que são muito diferentes, né? Quando o senhor cita a França, o presidente francês faz a guerra, determina políticas de segurança pública, toma diversas outras medidas, participa, né, das negociações internacionais, e o primeiro-ministro é uma função muito administrativa, né? A gente estava até brincando que a gente não sabe o nome a gente sabe que ele é de Perpignan, mas a gente não sabe, ninguém consegue lembrar direito o nome dele. Na Inglaterra, a rainha, e a diferença não é por ela ser uma monarquia, mas a rainha praticamente não interfere em coisa alguma, né? Quer dizer, é que lá é um parlamentarismo puro, não? Ou eu estou enganada? Você poderia explicar para a gente qual é a proposta? Bom, primeiro só o deputado Pedro, que defende o presidencialismo, e eu defendo o modelo misto, o presidencialismo com o parlamentarismo associado. Uma evolução, uma modernização, uma divisão de trabalho. O presidente da República, nós que defendemos esse modelo, o Bonifácio de Andrada, que foi o relator, você sabe que o Bonifácio de Andrada, a família dele está no parlamento brasileiro há 200 anos. Mesmo antes da independência, já tinha um Bonifácio de Andrada representando o Brasil no parlamento português, antes da independência. E depois tivemos o patriarca da independência, um Bonifácio de Andrada, o tutor de Dom Pedro e etc. Então, na monarquia, a estabilidade política foi muito grande, porque tinha o rei e tinha o parlamentarismo. Foi um período de 70 anos, se não me engano, de muita tranquilidade política, porque o parlamento, né, claro, era uma outra época, né, mas dentro da realidade de um Brasil daquela época com menos de 10, 15 milhões de habitantes. O que acontece hoje, você olha a figura do presidente da República, pegamos os últimos três, Fernando Henrique,
Lula, Dilma, sobrecarregado, atrapalhado de tantas atribuições. É humanamente impossível, num país tão grande e tão complexo como o Brasil, você ter um presidente da República com tantas atribuições ao mesmo tempo. Por isso que a Europa, que é o berço do iluminismo, da Revolução Francesa, né, que influenciou demais os Estados Unidos, e os Estados Unidos só tem o presidencialismo até hoje porque ele vem da força das 13 colônias. Uma emenda constitucional nos Estados Unidos só tem validade quando passa no Congresso americano se metade mais um dos 51 estados americanos também aprovarem nas suas assembleias. Nada do que tem no Brasil. Aqui é um Estado unitário, um presidencialismo imperial, onde o presidente da República tem milhares de atribuições. Eram 39 ministros, agora caiu um pouquinho para 30 e pouco. Então, é humanamente impossível. O europeu, sabiamente, resolveu isso. O inglês, com muita sabedoria, manteve uma monarquia que é barata, que tem um status de representação mundial, e o parlamento, a Câmara Alta e a Câmara Baixa, né, que governam o país. Muito sábios os ingleses. O francês, que veio de uma experiência de revoluções, etc., um presidente da República mais forte do que nos outros países e um primeiro-ministro administrativo. Que coisa maravilhosa, uma distribuição de trabalho. Mas quem é que indica o primeiro-ministro? É o presidente da República. Quem é que pede a dissolução do gabinete? O presidente da República ou a maioria no parlamento, né, que se propõe, votam um voto de desconfiança e derruba o parlamento. A dinâmica é outra. Nós vivemos crise. Olha, o Brasil, desde a proclamação da República, é crise sobre crise, é golpe sobre golpe. 2 períodos grandes de regime de exceção, com a história da figura iluminada do Getúlio e dos militares no poder. São 2 extremos, né? O Getúlio, que era um líder mais carismático, e os militares que se revezaram no poder em regimes de exceção. Mas se você olhar o processo presidencialista brasileiro, né, os atropelos, começa com a abertura política, era para ser Tancredo, ele morreu, assume Sarney, um governo de fracasso. Nós, democratas, que lutamos pela abertura política. Aí vai. Elege o primeiro presidente da República errado, elegeu o Collor, um erro terrível. Vai processo de impeachment. No parlamentarismo, você pode, em Portugal, agora recentemente, foi nomeado o primeiro-ministro, 12 dias depois trocaram. Trocaram. É uma dinâmica. Hoje, se um gerente de uma empresa não vai bem, a empresa está indo mal, tem desvio, tem problema, troca. Deputado Pedro Kissai, um dos componentes fortes da crise que o país atravessa é a dificuldade de negociação do Executivo com o Legislativo. E tentando inverter um pouco as coisas, será que não seria mais fácil se o presidente da República não tivesse que ficar o tempo todo negociando com o parlamento, que houvesse um outro interlocutor, quer dizer, uma casa civil mais forte, alguma coisa desse tipo? O senhor acredita que isso, talvez, nos moldes aí que o deputado Raul está falando, não funcionaria? Então, as coisas não são tão simples, a realidade é complexa. O próprio Portugal, que mudou 12 dias depois, que aparentemente o parlamentarismo daria estabilidade política, 12 dias depois teve que mudar primeiro-ministro. O parlamentarismo permite mudar no período, nem em situações de crise. 12 dias muda primeiro-ministro. Segundo, quando se pensa o presidente e com a autoridade política de um voto soberano e popular. Por exemplo, um presidente tem 54 milhões, 56 milhões de votos da sociedade brasileira. Portanto, um deputado tem 100 mil, 150 mil. O presidente tem na sua mão a perspectiva de conduzir a política econômica, a política pública, a política social. Segundo lugar, parece e aparentemente ampliar o poder para o parlamento resolveria o problema da crise. Na década de 60 foi o inverso. Disputava, o presidente queria mandar, o parlamento queria mandar e a construção da disputa estava na sociedade, no parlamento e no executivo. Não se acertou
quando tinha vários poderes disputando o próprio poder. Então, o parlamentarismo nada indica que vai ter harmonia entre o parlamento, por maioria, ou o primeiro-ministro que queria mandar mais que o presidente, ou o presidente queria continuar mandando mais que o primeiro-ministro. Então, as coisas são complexas, tanto é que nos países, a cada pouco tem crise também no parlamentarismo. Também. Então, eu tendo a acreditar que nós precisamos legitimar a democracia. Segundo, na democracia, o parlamento tem seu papel estratégico, fundamental e fortalecido, e não substituir o executivo. Hoje, em parte, nós, em muitas ações, a gente acaba definindo onde pôr o orçamento da União. Nós ficamos botando emenda parlamentar individual para decidir onde vai o dinheiro. Isso é papel do executivo. Nós estamos mais parlamentarista do que muitos outros países parlamentaristas. Muitos países, o deputado não decide orçamento individual, emenda individual. Nós já estamos usando dessa prerrogativa e num sistema presidencialista. Tem que reafirmar o presidencialismo, reafirmar a unidade nacional, reafirmar a força de uma nação democraticamente elege um presidente. Um país continental como o Brasil precisa a autoridade do presidente ou da presidente, aglutinando com a sociedade, aglutinando com o parlamento e aglutinando com a sociedade como um todo. Com conflito, com contradições, com crise, sem crise, mas nós temos que saber, nos marcos da democracia, enfrentar a crise. E eu tendo a acreditar que pela cultura política brasileira, dentro dos marcos da democracia, não da ditadura, não de autoritarismo, não de golpe, mas dentro dos marcos da democracia, o parlamento e o executivo sustentarem as bases da democracia brasileira, mantendo o sistema presidencialista. Bom, a gente vai fazer um pequeno intervalo e volta daqui a pouco. Até lá. O Brasil em Debate está de volta hoje conversando sobre a proposta de semipresidencialismo com os deputados Pedro Kizai, do PT de Santa Catarina, e Luiz Carlos Rauli, do PSDB do Paraná. Deputados, a questão que o STF vai analisar amanhã, ou enfim, que está na pauta do STF, a Constituição brasileira é uma Constituição semirrígida que disse expressamente na DCT que o regime poderia ser modificado, o regime de presidencialismo e parlamentarismo, num plebiscito em 93. Parece que isso esgota a possibilidade de mudança e que só uma nova Constituinte poderia mudar o regime. O que o senhor acha disso? Bom, nós que estamos na frente em defesa do presidencialismo com o parlamentarismo, né? Ou seja, o presidencialismo participativo, defendemos que o Congresso pode fazer a mudança porque não estará acabando com o presidencialismo. Nós estamos modernizando o presidencialismo com a introdução do gabinete de ministro para aperfeiçoamento. É uma reengenharia do modelo arcaico que não deu certo, fonte de crise que é o presidencialismo brasileiro, que é um presidencialismo imperial. Nem o imperador Dom Pedro I e II foi tão poderoso quanto o presidente da República, porque ele convivia com o parlamentarismo. A República veio de golpe em golpe e crises em crise. Crise política, crise econômica, militarismo, ditadores. Isso tudo nós vivemos no presidencialismo. O que nós propomos é uma evolução. O mundo está evoluindo. Por isso defendemos um modelo misto, um presidente da República que pode ser mais forte ou menos forte, de acordo com o que você dispor no texto constitucional, e um gabinete de ministros para que as crises que vão existir, não é uma panaceia para resolver tudo, possam ser eliminadas mais rapidamente. Veja nesse momento, a presidente Dilma, o país numa crise econômica sem precedente. Todo tipo de crise política, econômica, social e ética. Como é que troca? Renúncia? Impeachment? Não. No modelo nosso de modernização do presidencialismo, você troca o governo, que a função do gabinete de ministros. O presidente da República vai ser até protegido, porque ele não estará nas funções executivas, vai ser eleito pelo voto de 50 e tantos milhões de brasileiros. Entendeu?
Então, nós defendemos que o Supremo não vai interferir por conta disso. Deputado Pedro Kutai. Eu penso um pouco diferente. Primeiro, o plebiscito, o referendo, por ampla maioria do povo brasileiro, decidiu presidencialismo. E a minha interpretação da Constituição é que só é possível mudar por mudança de Constituição com um referendo ou uma nova Constituinte. Não pode essa reengenharia que se chama de semipresidencialismo, semiparlamentarismo. Ou é parlamentarismo ou é presidencialismo. Eu acho que tem que deixar claro essa que é a minha posição. Segundo lugar, justamente no processo de crise que nós estamos vivendo, a autoridade da presidência da República não pode ser fragilizada. Pelo contrário, tem que ser fortalecida para sair da crise. O parlamento não resolve o problema da crise econômica. Quem resolve o problema da política econômica é a política econômica do governo. Portanto, quem tem que reorientar, de reduzir a taxa de juros, voltar a crédito, voltar à atividade econômica e voltar a crescer a economia, se dá pelo executivo. Segundo lugar, nada indica que ampliando o poder do parlamento e interferindo no executivo, vai resolver o problema das crises. Às vezes aprofunda as crises. Aprofundaria, teoricamente, as crises também, como poderia dizer não aprofundaria. Então, isso não está dado. A política e a conjuntura é dinâmica, ela movimenta-se na correlação de força, ela se movimenta na dinâmica da sociedade e da opinião pública e do conjunto das forças. Portanto, eu tendo a dizer que nós vamos superar a crise no Brasil, não é fragilizando. E como se muda governo? Com eleição, com democracia. 2018 é eleição presidencial. A oposição monta uma proposta para apresentar para o país, né? As manifestações estão aí questionando, tem impopularidade, tem insatisfação, mas ao mesmo tempo a oposição e quem não concorda com o presidencialismo e com a presidência e com sua autoridade, questiona democraticamente, muda pelo voto popular. O que eu temo é que a gente criminaliza toda a política e eu estou mais preocupado em relação a essa questão, e eu acho que o Luiz Carlos, quando estamos discutindo o parlamentarismo e presidencialismo, para ter uma saída para a crise. A minha posição não vai ter saída da crise fazendo o parlamentarismo, mas discutindo novamente a política brasileira dentro dos marcos da democracia, porque essa semana não só a Dilma, não só o Lula foram questionados, mas o próprio Aécio, que ele diz assim, está se condenando a política, ele mesmo manifesta, foi expulso da Avenida Paulista, porque a oposição é expulsa da Avenida Paulista. Entre os opositores... Então tem que discutir política e resolver o problema da crise política. Entre os opositores desse modelo híbrido, estão aqueles que falam justamente isso. Nunca a classe política foi tão questionada. Esse Congresso nunca foi tão questionado. Nós temos 99 processos judiciais contra nós. 20% dos parlamentares estão sofrendo processo no Supremo Tribunal Federal. Presidente da Câmara. É esse Congresso que iria governar? Primeiro, dizer que nós que defendemos mudança do presidencialismo, aperfeiçoamento do presidencialismo com o parlamentarismo em conjunto, mantendo o presidente da República e o gabinete de ministro, não aceitamos que seja votado nada para quebrar galho da Dilma, do Lula, com as suas atrapalhadas, quebrar o país. Não aceitamos. Nós olhamos para o futuro. Estamos há 20 anos esperando. Podemos esperar mais 10. O nosso ideal, a nossa tese é de um parlamentarismo que vai ser implantado, discutido com a nação, com a divisão de poderes do presidente da República, né, do gabinete de ministro, um novo parlamento. Nós não queremos esse parlamento de Eduardo Cunha, né, e do jeito que está. Nós não queremos, não aceitamos. Ficou claro isso? Segundo, claro que o parlamentarismo com o presidente da República é muito mais eficiente, muito mais dinâmico, é a modernidade. Ou adotamos o modelo americano, que fortalece os estados e os municípios, que aqui não tem. Aqui é quase um estado unitário, o governo federal é que manda nos estados e municípios. Então, eu continuo com o ideal. Esse ideal nosso é muito bonito para ser misturado com essa sujeira que se fez no Brasil nesses últimos anos. Então, nós queremos olhar para o futuro. Uma ponte para o futuro é um modelo misto de presidencialismo. E o problema das emendas, claro, a Europa inteira é voto distrital, os Estados Unidos é voto distrital, o Japão é voto distrital, a China é voto distrital, só aqui que tem essa bagunça que não tem voto distrital.
quando o deputado é ser tal, o orçamento já contempla o distrito dele. Então vamos olhar para o futuro, vamos olhar para sair dessa... Né? Essa crise vai ser resolvida só com impeachment, porque renunciar, a Dilma não renuncia. Então, o povo quer impeachment, impeachment nela. Deputado Pedro Kizar. Eu acho que está se misturando tudo e quando quer efetivamente fragilizar o poder e a oposição está montando esse processo, que eu chamo de golpe, porque não tem nada de marco democrático, né? Parlamentarismo aqui com 99 deputados processados e o presidente da Câmara processado e a oposição de vez em quando carrega ele no colo. Em segundo lugar, nós vamos recuperar a autoridade mudando a política econômica, reorientando a política econômica. Segundo, dentro dos marcos da democracia, sem impeachment, sem golpe, nós vamos fazer a mobilização na sociedade e vamos mostrar que é possível, dentro da democracia, resolver a crise, resolver a situação de crise política e econômica. Então, nós vamos, e nesse debate, nesse embate, nós podemos, e aí fica mais claro, que o processo de debate de corrupção tem que ser investigado para todos, né, para o Alckmin, que rouba merenda escolar em São Paulo das crianças. Por favor, né? ninguém, se eu falar em roubo, eu vou falar que o Lula é ladrão, que a Dilma é ladrão. Então, você baixou o nível, rapaz. Você não precisava fazer isso. Então, você não precisava fazer isso. Estou respeitando você no máximo. Carlos, você parece que não tem postura. Tenha paciência. Tenho. Então, quando ele diz... Estou fazendo uma discussão de alto nível. Você vem com conversa fiada. Tu desqualificou todo o nosso governo. Desqualificou e chamou de sujeira. Não é. Tem problemas? Tem, e nós vamos enfrentar. Não, me respeite também, porque você pode fazer a crítica que quiser. Então, tem corrupção? Vamos combater a corrupção. Tem problema social e econômico? Vamos combater. E vamos enfrentar nos marcos da democracia, sem golpe. Sem golpe. Chega de ditadura e chega de golpe, porque o próprio Aécio, essa semana, foi quase que linchado na Avenida Paulista. Não precisa. Bobagem, rapaz. Você fala muita bobagem. Você não tem condição de debater com você. É isso. Então, infelizmente, presidencialismo. Tem que defender o presidencialismo. Infelizmente, nosso tempo termina aqui. Desculpa ao público, porque, lamentavelmente, o deputado do PT não tem nível. Ele fala que nós somos... Não tem nível. Infelizmente, deputados... Nunca vi um deputado tão desqualificado como esse. Tá bom. Deputados, infelizmente, nosso tempo terminou. E só no grito quer convencer. Não vai convencer, porque quando a corrupção é nossa, vai terminar aqui. Você pode rever ou compartilhar esses programas na nossa página. câmara.leg.br/Brasil em Debate. Obrigada pela audiência e até a próxima.